Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre A Peça e Não Sobrou Nenhum e algumas outras peças de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Agatha Christie em Ordem Cronológica. Já estamos bem no finalzinho do projeto, gente. Esse aqui é até uma leitura extra no projeto, né? Que o projeto se propôs a ler todos os romances e contos. E aqui nós temos peças, de vez em quando eu colocava uma peça aqui e outra ali. Então, antes de passarmos para os livros sob pseudônimo, né, que serão nossas próximas leituras, vamos ler todos os livros sob pseudônimo Mary Westmacott nos próximos meses e encerrar o projeto Agatha Christie, que começou em 2016, vejam só, e agora vai terminar em 2023, começo de 2024. Vamos então agora falar sobre A Peça, de uma das histórias mais famosas de Agatha Christie. E lembrando que, claro, a playlist do projeto vai estar aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box de informações. Eu estava particularmente curiosa porque eu sei que a Agatha fazia modificações em suas próprias peças. Ela, então, mudava um pouco a história e geralmente trocava o final da história. E a gente sabe que Não Sobrou Nenhuma das histórias mais famosas do mundo, né? Um dos livros de mistério de maior e imenso sucesso na literatura mundial. E claro, já tem vídeo aqui no canal, né, do romance, que eu sempre indico ler o romance antes da adaptação da peça, né, antes de qualquer adaptação. Seja adaptação para televisão, ou adaptação para filme, adaptação para peça, enfim, eu acho que sempre vale a pena no original. Especialmente Agatha Christie, porque a gente tem aqui algumas surpresas, né? Algumas coisas vão ser iguais, né? Vão ser parecidas, ainda que ela faça algumas modificações. Então eu acho que sim, antes de você partir para conferir peças como as presentes aqui neste livro, de 3 livros de Agatha Christie famosos, eu indico que você antes confira os romances. Aqui nós temos 3 livros marcantes de Agatha, gente. São 3 peças nessa ediçãozinha aqui da LPM. E Não Sobrou Nenhum, Encontro com a Morte e A Mansão Hollow. E eu posso falar pra vocês que pelo menos uma dessas eu preferi no formato peça, vejam só. E em realmente 2 das peças aqui presentes, o final é diferente. Uma delas eu achei o final parecido, praticamente igual, né, com as leves adaptações para o formato peças. Então uma delas, ainda vou mencionar uma por uma, né, uma dessas eu achei que realmente é muito similar, não mudou quase nada. Já outras 2 mudou sim e mudou o final. E uma delas mudou totalmente o final. Então aí teve essas graduações. A gente vai começar então por E Não Sobrou Nenhum, né, que é a peça que dá título aqui ao livro. E Não Sobrou Nenhum, originalmente de 1943. A gente pode inclusive parar para pensar como a Inglaterra estava passando por algo muito turbulento neste período enquanto assistiam a peça. E aqui nós temos aquela história que eu acho que vocês já conhecem, né, de 10 personagens que se dirigem até uma ilha através de alguns subterfúgios. Eles acham que são convidados por alguém, enfim, fica aquele negócio meio nebuloso, chegam lá e não é nada disso, né? Eles se encontram ali sozinhos, isolados numa mansão, e na primeira noite em que eles estão lá, uma voz, uma gravação, vai acusar cada um deles de assassinato, de ser responsável pela morte de alguém. Eles vão olhar um para a cara do outro, ficarem estarrecidos, e depois cada um vai começar a morrer, né? Um por um vão começando a morrer. Alguém está matando eles numa ilha isolada, que não tem ninguém, e eles precisam agora descobrir quem está fazendo isso, quem é o responsável e como sobreviver. Vamos combinar que é uma premissa imensamente envolvente para quem gosta do gênero suspense, né? Hoje em dia já é bem batido, mas a Agatha surgiu com isso ali na década de 30 e foi algo revolucionário. Várias outras histórias, vários outros autores vieram daí, né, inspirados em Agatha Christie. Então eu particularmente tenho sempre muita vontade de conferir essa história em vários tipos de adaptação, né? Tanto no romance, aqui como peça, como as adaptações televisivas. Tem uma muito boa da BBC que eu adoro. E a questão de uma peça de teatro é que, obviamente, né, o cenário fica mais parado. Os personagens não vão ficar andando por aqui e ali, a gente não vai acompanhá-los, eles até vão, né? Então eles saem de cena, outros entram em cena. Então, basicamente, a coisa vai se passar ali naquela sala principal. E eu acho que a Agatha fez um trabalho muito bom aqui em deixar dinâmico, ainda assim, né? Porque eu acho que em Não Sobrou Nenhum, realmente, o que mais importa são os diálogos entre os personagens, né? O psicológico dessas pessoas cada vez mais abalados pelo que está acontecendo, como elas de início vão negar veementemente as acusações, mas uma ou outra já começa aqui a soltar uma coisa, né, que talvez não seja bem assim, talvez de fato elas tenham alguma culpa no cartório. Então a gente acompanha um pouco dessas histórias, né, o que aconteceu, o que essas pessoas fizeram em seus passados, como elas agiram, como é a personalidade de cada um. E mesmo sendo uma peça, mesmo sendo curta e uma adaptação de uma história já existente, eu acho que a autora consegue passar aqui aquele mix de sentimentos que vem numa história tão famosa quanto essa, né? Aquelas personalidades ali em contraste,
como várias daquelas pessoas não têm nada a ver umas com as outras, né? E ainda assim fica aquela questão ali de um grupo não extremamente honesto, né? Aquelas pessoas que têm segredos, têm algo a esconder e que têm fantasmas em seus passados. Então elas se reúnem ali e acabam contando umas com as outras muitas vezes para tentar chegar a uma solução, ainda que elas desconfiem sempre umas das outras. Então, é uma situação bem complexa, né, que a Agatha trouxe. Elas precisam se amparar umas das outras, ao mesmo tempo elas têm que desconfiar umas das outras. E eu achei muito legal, gente. Eu acho que, claro, um dos grandes trunfos da peça é mudar o final. Então, aqui nós temos um final diferente para E Não Sobrou Nenhum, que eu vou mencionar o final deste vídeo, tá? Então segura aí. Agora a gente vai passar para a segunda peça, Encontro com a Morte, que é uma história de Agatha que particularmente me marcou muito, porque foi praticamente o primeiro livro de Agatha Christie que eu tenho lembrança de ler. Eu não sei se chegou a ser o primeiro que eu li, mas é o primeiro que eu tenho lembrança de ler. Então eu tenho uma edição muito antiga deste livro. Sempre gostei muito deste livro. Na releitura durante o projeto, eu sinto que ele não teve o impacto que ele teve pra mim lá atrás, né? Então eu não consegui gostar tanto quanto antigamente. Essa é a minha edição de Encontro com a Morte, gente. Essa edição aqui toda antiguinha, uma edição da Nova Fronteira. Olha como ela tá. Bem antiga mesmo. Acho que vocês conhecem, né, essas edições antigas da Nova Fronteira de Agatha Christie. Uma das grandes diferenças da peça é que o livro originalmente tem o Hercule Poirot e a peça não tem. Mas eu acho que não faz falta na peça, tá? Por incrível que pareça, vocês sabem que eu adoro Poirot, é o meu personagem favorito. Mas em duas histórias aqui, que é Encontro com a Morte e A Mansão Hollow, o Poirot está originalmente nos romances e não está presente na peça. Eu acho que foi uma mudança benéfica para a peça, tá? Porque realmente não é uma presença que faz falta, por incrível que pareça. Inclusive, quando eu estava lendo A Mansão Hollow, originalmente, né, ou nas minhas releituras, me parecia um livro que não apareceria o Poirot, sabe? Que não era necessário a presença dele. Eu tive essa sensação, e depois eu li na autobiografia que a Agatha também teve. Ela realmente disse que costumava sempre inserir Poirot, porque era isso que os leitores queriam, mas que uma história ou outra ele não precisava estar presente. A Mansão Hollow é uma dessas. Encontro com a Morte eu nem acho tanto assim, mas eu acho que na peça em si deu super certo. Então aqui a gente tem aquela típica história de turismo de Agatha Christie, né, de viagem, que eu particularmente amo, né, a Agatha gostava muito de viajar, eu adoro suas histórias em que ela coloca essa parte de turismo e viagens. E então aqui os personagens estão em Israel, passando um tempo de férias num hotel. O livro, a peça começa no hotel, né? Entre esses personagens tem uma família de norte-americanos com uma senhora mais velha e vários jovens, né? Na verdade ela é a madrasta desses meninos, o pai já faleceu. Que à primeira vista parece uma família sempre muito dedicada uns aos outros, eles sempre estão muito próximos, nunca deixam ninguém para trás. Só que olhando bem não é exatamente assim. Então essa é uma história de Agatha Christie com um caráter psicológico muito forte, né? Tanto é que alguns dos personagens principais são psiquiatras, né? Tem um médico psiquiatra famoso, tem também outra médica aqui que se envolve. Então são pessoas que começam a analisar mais cientificamente a família e percebem que esta mulher, na verdade, mantém todos ali sob seu poder. Desde muito cedo, na infância, ela os manteve trancados dentro de casa, não permitiu que eles estudassem, não tivessem amigos. Então são pessoas que estão ali presas mentalmente à família e ao poder desta mulher que gosta de vê-los sofrer. Então ela gosta de manter ali os filhos como se ela estivesse sempre prezando pelo melhor para eles, mas na verdade ela gosta quando eles começam a sofrer, começam a se sentir mal. É algo assim bem cruel mesmo, a forma como a Agatha cria essa personagem já aqui, desde o romance original, né, até para a peça. E alguns começam a querer se rebelar, né, então eles começam a sentir tanto esse rancor dentro de si que algo muito ruim pode explodir a partir disso. E eles estão ali de férias, né? Seria supostamente algo bom em outro país, viajaram, saíram de casa, já que eles nunca saem de casa. Só que a questão aqui é que é mostrado que ela estava muito entediada, porque todos eles já eram muito submissos e faziam a vontade dela, então ela queria colocá-los em outro ambiente para estimular ali uma certa rebeldia e ela poder mais uma vez inserir essa dose de crueldade, né? Então realmente ela é tipo uma sádica aqui, é um personagem que a gente detesta e ela vai ser a vítima aqui na história. Mais uma vez, a diferença da peça é que no começo é só no hotel e depois é só numa localidade mais afastada durante um passeio, mas muito bem conduzido, né? Assim, eu realmente não senti falta aqui na ambientação
consegui visualizar tudo muito bem com as descrições da peça. E a Agatha realmente sabia adaptar suas histórias, porque ela tira as coisas que não eram necessárias, né? Eu acho que as histórias de Agatha já são muito sucintas, assim. Eu acho que ela já é muito direto ao ponto, muitas vezes. Ela não coloca muitos detalhes. E na peça ela conseguia deixar exatamente o que importava, aqueles diálogos cruciais para o desenvolvimento da história. E eu consegui sentir aqui as emoções, as angústias, sabe? Desses jovens, dessas pessoas que queriam sair ali de dentro daquela prisão mental em que eles estavam, ao mesmo tempo não conseguiam. E aí, certo ponto aqui, essa mulher vai falecer, né? E obviamente vai ter toda uma questão de suspeitas em cima de sua família, em cima de outros personagens, né? Então a Agatha sempre coloca uma coisa aqui, outra ali, de pessoas que poderiam ter interesse em matá-la. E o que mais me surpreendeu é que eu realmente achava que a adaptação, assim, ao final, seria só levemente diferente. E não, gente, é totalmente diferente. Tipo, o responsável pelo crime, né? A responsável pelo crime são diferentes. Realmente mudou a coisa. E o fato de ter mudado, pra mim, deixou a história mais interessante. Eu gostei mais desse desfecho da peça do que o desfecho original da história. Também menciono um pouquinho mais ao final, tá? Porque eu vou abrir só uma parte rápida de spoilers ao final e dizer o que eu achei, enfim, falar um pouco desse final pra vocês. E aí passamos aqui para a última peça, A Mansão Hollow, que é um livro que eu gosto muito de Agatha, que tem personagens marcantes de Agatha Christie. Realmente um livro muito, muito bom. E essas 3 histórias, esses 3 livros, eu já tinha lido cada um pelo menos 2 vezes no romance original, tá? E aí conferir a peça deu aquele gostinho, aquela diferença, assim, né, da curiosidade. A Mansão Hollow é aquela história típica de Agatha que vai se passar numa mansão, né, uma mansão ali familiar, uma mansão afastada ali, que vai ocorrer um assassinato e, obviamente, as suspeitas recaem sobre todos ali, são pessoas que se conhecem há muitos anos, né, familiares e amigos. E é aquela história a portas fechadas, né? Ou mesmo abertas, porque no romance original eu acho que a morte ocorre na beira da piscina. Obviamente aqui vai ficar um pouco mais restrito, porque toda a peça se passa ali na sala de estar, mas também dá pra ver toda aquela movimentação, né, que a autora coloca aqui. Tem alguns personagens bem marcantes aqui, 2 especialmente, que é a dona da casa e a Henrietta. Eu gosto muito das 2 personagens, acho que elas têm personalidades muito bem definidas, que você lembra já desde o romance. A Agatha consegue inserir maravilhosamente aqui na peça também. Então são pessoas ali, é um grupo que, por mais que se conheça, não é aquele grupo que deveria estar ali reunido num final de semana, né? Mas por acaso, um acaso aqui, outro ali, todos eles estão juntos. Então, tem coisas do passado, tem traição aqui, né? Conjugal, enfim, ciúmes. Tem aquele suco de Agatha Christie, de vários motivos, de vários sentimentos e emoções que podem explodir num assassinato, e é o que vai acontecer. Por mais que pareça algo tão fórmula e genérico de Agatha, uma das grandes diferenças são as personalidades nessa história, né? São as pessoas que passam pela história. Não apenas essas 2 que eu mencionei, que eu gosto bastante, mas até outros personagens que são colocados aqui, que tem aquela centelha e você fica curioso, você quer saber um pouco mais. Eu não quero entrar em muitos detalhes, assim, porque eu sei que algumas pessoas podem não ter lido tanto a peça quanto a história, né? Então, às vezes, não é bom nem saber quem morre. Mas é uma história muito boa de Agatha Christie, com vários suspeitos e motivos ali escondidos. E aqui, essa especificamente, eu não achei nada diferente do romance, sabe? Eu achei exatamente muito parecido. Eu sofri até para encontrar algumas diferenças. Obviamente tem as diferenças que uma adaptação, né, vai sofrer. A própria presença do Hercule Poirot, que não tá aqui, e que foi algo benéfico para a história, porque realmente ele não precisava estar nem sequer no romance. Mas em relação ao desfecho, eu achei igual, pelo que eu lembro, tá? Então esse aqui foi o que menos sofreu alterações, mas foi bem legal assim acompanhar no formato peça, naqueles diálogos tensos entre os personagens que escondiam coisas, e eu curti mais uma vez essa história tão incrível de Agatha Christie. Agora rapidamente em relação ao final de E Não Sobrou Nenhum. Nessa parte de spoilers eu vou mencionar os 2 finais, tá? Porque eu queria só fazer uma leve comparação aqui. Tanto o final original quanto o final da peça. Então, caso você não saiba, sugiro não assistir. Não assistir, porque eu realmente sempre aviso de spoilers nos vídeos de Agatha Christie. E aí tem gente reclamando nos comentários que eu soltei spoilers. Eu não sei o que acontece, gente. É uma surdez seletiva. Eu sempre aviso, sempre deixo aqui embaixo o momento pra pular, pra ficar livre dos spoilers só para o final do vídeo, enfim. Quem leu E Não Sobrou Nenhum sabe que o responsável pelos assassinatos da ilha é justamente o juiz entre os convidados.
De certa forma, isso seria até óbvio, porque o que acontece ali, digamos, é um julgamento. É alguém que soube que aquelas pessoas eram culpadas e elas não puderam ser culpadas pela lei. Elas escaparam pelas brechas da lei. Então, o juiz ali está condenando-os à morte através de suas próprias mãos. A questão aqui é que a Agatha Christie, obviamente de forma muito inteligente, ela vai matar o juiz antes do livro terminar. Então, mesmo que a gente ache que é o juiz, a gente passa a achar que não é o juiz, porque o juiz morreu. Mas é tudo um subterfúgio, né? O juiz não morreu. As personagens acham que ele morreu, mas ele está ali ainda oculto e agora ainda mais oculto pela morte, né? Pelo seu falecimento, já que ele sai de cena, mas ele não sai de cena. Esse é o final e, de fato, no livro, ele também é o responsável pelas mortes. A diferença aqui, a grande diferença entre o romance e a peça, é que na peça, ainda que o juiz seja o responsável, ele tem ali os mesmos objetivos. Dois personagens não são verdadeiramente culpados. A Agatha explica aqui como, na verdade, o juiz se enganou, de fato, né? Esses personagens não são culpados pelas mortes, por mais que aparentem ser, pareçam ser, eles têm aquele momento de revelação ali entre eles, né? De meio que descarrego, né? Enfim, de desabafo, e a gente vê que esses personagens, na verdade, não são responsáveis pela morte. E essas pessoas são justamente a Vera e o Lombardi, né? Basicamente um casal aqui na história. Inclusive no livro eles também meio que se juntam bastante, né? Ficam ali muito próximos um do outro, assim como na peça. E a Vera é acusada da morte de um garotinho que ela deixou se afogar, e a gente vê que não é bem assim. Aqui no livro, na peça, ela não é culpada pela morte dele, ela tentou evitar. E o Lombardi é um personagem muito envolvente, tanto no romance quanto aqui na peça. É aquele personagem que fala, assim, as coisas, que tá sempre, assim, muito senhor da situação. E tá ali, muito próximo da Vera, a protegendo, enfim. Ele é um personagem realmente fascinante, tanto do romance aqui, quanto na peça, quanto nas adaptações, especialmente nessa adaptação que eu vi da BBC, eu gostei bastante. Ele também não foi responsável por aquele grupo que ele é acusado de assassinar num período em que ele ficou no continente africano aqui. A gente vê na peça que ele tentou salvar essas pessoas, que ele deixou tudo com essas pessoas e foi buscar ajuda, mas enfim, as pessoas morreram. Então, eles aqui não morrem no livro, eles realmente ficam juntos ao final e conseguem matar o juiz. Então, o que acontece aqui é que dois personagens não eram de fato culpados, ficam juntos e conseguem se livrar de tudo, né? E aqui é o final, inclusive, naquela rima, né? Então, nós nos casamos e não sobrou nenhum. É assim que termina, então a gente sabe até que os personagens se casaram, de certa forma um final mais feliz, né, gente, do que o final da história original. E eu considero sim uma grande mudança em relação, ainda que o responsável pelos assassinatos seja a mesma pessoa. E aí vem encontro com a morte, gente, que o responsável pelos assassinatos sequer é a mesma pessoa. E vamos mais uma vez para spoilers, tá? Tô sempre avisando dos spoilers. Spoilers eu vou falar aqui do livro original e da peça. Então eu li a peça achando que a responsável pelo assassinato da senhora lá seria aquela política, aquela senhorinha também, que envolvida na política, que estava ali de férias. E essa senhora norte-americana, a vilã barra vítima da história, originalmente em seu passado era carcereira. E ela vai reconhecer ali, numa das personagens do hotel, uma das pessoas que estão ali fazendo esse turismo, ela vai reconhecer alguém que esteve presa, né? Tinha um passado ali meio nebuloso, que já tem ali, tipo, digamos, uma mancha no seu passado, né? E como essa senhora agora é muito respeitável e tem uma carreira política, ela não pode deixar isso vir à tona. Então, uma das grandes reviravoltas da história original é que essa senhora não foi assassinada por ninguém de sua família, que sofreu tanto, né, que tinha todos os motivos para querer se libertar ali, tinha até motivos para cometer um crime aqui na história, né? Não todos justificando o crime, mas o motivo estava ali, né? A Agatha mostra o motivo. Então, o que acontece é que alguém totalmente à parte, de passagem, cometeu esse crime. E na peça, essa senhora está presente, a política, né? Enfim, ali ela tem até um aspecto meio cômico com outros personagens, mas ela não cometeu o crime. Então não tem nada disso, não tem nada dela ter sido presa em seu passado, enfim. O responsável pelo assassinato, digamos, foi a própria senhora barra vilã. Então, esta mulher, percebendo que já estava às portas da morte, porque ela já estava ali muito debilitada em sua saúde, ela notou que os seus filhos ficariam finalmente livres do seu poder. Seriam felizes, né? Totalmente libertos agora. E ela sabia que ela ia morrer em breve. Então, aqui na peça, ela vai arranjar uma forma de cometer suicídio
e jogar suspeitas para os seus filhos, para que eles sofram pelo resto da vida achando que um dos irmãos cometeu o assassinato e que outras pessoas também achem que alguém da família cometeu o assassinato, né? Porque obviamente as suspeitas iriam todas para a família e talvez até fossem presas pelo crime. Então, digamos, seria o seu último grande ato de crueldade. Ela, sabendo que já estava perto de morrer, ela não queria simplesmente morrer e libertar os filhos, ela queria morrer e mantê-los presos mentalmente nessa questão ali, nesse sofrimento de assassinato, de um deles achar que o outro é um assassino, ou de talvez um deles ir preso pelo crime. Então, na peça, o quesito psicológico da coisa é ainda mais forte, ainda mais cruel, sabe? E é um final alternativo, né, gente? Eu gostei mais desse final aqui do que o outro final que eu achei muito aleatório, sabe? E nesse final aqui, obviamente, eles descobrem, né, uma pessoa volta mais cedo de um passeio e vai ver a senhora cometendo suicídio. Então, no final das contas, todos eles ficam, né, livres desse julgamento de assassinos. Então, eles não são considerados culpados e eles podem finalmente ter suas próprias vidas. Sobre a Mansão Hollow, quem leu o romance, o final é exatamente o mesmo. A mesma pessoa cometeu o crime. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque não dá nem pra comparar, né? Então, acho que já podemos parar por aqui. Então, pra mim, foi uma experiência muito legal acompanhar no formato peça, porque eu achei que a Agatha conseguiu fazer uma excelente adaptação aqui em cada uma dessas histórias, com o essencial das histórias, com a centelha ali, a personalidade das histórias. Nessas ambientações fixas e paradas, né, no cenário parado, só acho que o cenário da Mansão Hollow que vai... Não, o cenário de Encontro com a Morte, que vai mudar no primeiro ato, enfim, digamos para o segundo, né, porque antes é no hotel, no lobby do hotel, e depois vai para esse local ali de passeio. Mas fora esse, eu acho que todos eles ficam fixos num canto só, né, então é uma peça que não exige, assim, tantas mudanças. E eu acho que os diálogos são muito bem colocados e em relação aos finais que foram alterados aqui, eu achei bem legal. Gostei muito de conferir, foi bem legal fazer essa leitura. Espero muito que quem leu junto tenha curtido a história. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, vamos trocar algumas ideias, se você já tinha lido os romances originais, enfim, o que achou da peça. Aquela coisa toda, né? A melhor parte é conversar com vocês. Então deixa o seu comentário, a sua curtida aqui embaixo, isso ajuda bastante. Nossa próxima leitura agora será Mary Westmacott. Então são os livros sob pseudônimo, tá, gente? Quem quiser ler junto. O próximo livro, né, o primeiro livro é Entre Dois Amores. Então essa será a leitura oficial do mês de setembro e depois eu volto aqui com o vídeo no finalzinho do mês, caso você também queira fazer essa leitura. E é isso, beijo enorme a todos, obrigada por acompanhar e até a próxima.